Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica. Estamos dando início a mais uma edição do programa que toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite, reúne três especialistas de uma determinada área para trazer informação a mais correta possível, informação científica sobre o nosso corpo. Para quem, conhecendo o corpo, conhecendo cada órgão, cada sistema, como é que funciona, tirando as dúvidas. Claro que numa hora só de programa dá para dar uma geral, não dá para a gente falar tudo, mas muita informação que nós não tínhamos, passamos a ter. E em conhecendo melhor o nosso corpo, temos condições de cuidar melhor do nosso corpo e cuidar e termos uma vida, vivermos mais e com mais qualidade de vida. Nós já tivemos lá o primeiro programa sobre estômago, depois o fígado, intestinos, rins, pulmões. Semana passada tivemos o coração e hoje é sobre a nossa torre de comando, hoje é sobre o cérebro. Então, todo mundo que tem cérebro, por favor, levanta a mão. Então, é isso aí. Todo mundo que tem cérebro pode assistir, deve assistir, nós vamos tirar. Olha, só que o seguinte, o cérebro, na verdade, daria uma temporada inteira de, sei lá, 10 episódios, 10 programas sobre o cérebro, e mesmo assim faltaria tempo, sobraria assunto, porque o cérebro ainda é uma caixinha de surpresa, é muita coisa, é misterioso. É tanta coisa que o cérebro é responsável, produz tantas coisas na nossa vida que a gente, mesmo os nossos especialistas de hoje, devem ter dúvidas sobre coisas a respeito do cérebro. Para o programa Junta Médica tem sempre o oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. Depois eu vou mostrar alguns produtos da Hertz que toda semana estão conosco. Para conversar sobre o cérebro, convidei hoje 3 especialistas, 2 neurocirurgiões e uma médica clínica, para nos falar sobre esses detalhes do cérebro. O Dr. André Cecchini, que é neurocirurgião, professor de medicina da UBRA e primeiro secretário do CREMERS. O Dr. Eliseu Paglioli tem um sobrenome de tradição na neurocirurgia. O Dr. Eliseu Paglioli, que é neurocirurgião, professor de medicina da PUC, filho e neto de neurocirurgião, seu avô, de mesmo nome, foi pioneiro da neurocirurgia no país, foi prefeito de Porto Alegre, ministro da Saúde, reitor da Universidade Federal, e o seu pai, o Eduardo Paglioli, também foi neurocirurgião. E a doutora Maria Cecília De Vecino, ou Vecino, depois eu vou ver direitinho com ela a paragrafia, neurologista com área de atuação em esclerose múltipla, coordenadora do Núcleo de Esclerose Múltipla e Doenças Desmietinizantes do Hospital Moinhos de Vento. Desmielizantes. Depois vamos ver o que é essa mielina, né? Mielina é quase que eu já estive dando uma olhada, né? Mielina é como se fosse um isolador, fizesse uma isolação os cabos de alta tensão por onde passam as informações neurais. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Já vão produzindo, já vão enviando suas perguntas. Depois, na segunda meia hora, nós vamos fazer as perguntas. Já tem várias perguntas aqui, mas na segunda meia hora nós vamos pedir que os médicos respondam. Vamos começar com as meninas? Boa noite, doutora Maria Cecília Aragão de Vecino. Vecino, espanhola total. Pelos dois lados. Eu pensei que fosse italiano. Mas é que no Rio Grande do Sul tem pouco espanhol e muito italiano, né? Vide os dois colegas. Então, a tendência das pessoas é italianizar, digamos assim, o nome. Mas é só espanhol aqui. Então, a senhora é a vizinha. Vecino deve ser vizinha, né? Exatamente. Bem-vindo, doutora Maria Cecília. Obrigada. Doutor André Martins de Lima Cecchini. Cecchini também deve ser japonês, né? Origem japonesa. Quase. Boa noite. Boa noite, Júlio. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com os demais colegas, o Eliseu, que é um amigo, né? A Maria Cecília, que eu conheci na faculdade também, né? Então, é um prazer estar aqui essa noite com vocês. Hoje eu queria testar o áudio e o vídeo do doutor André. Ele disse, eu estou entrando numa cirurgia. O senhor já tocou num cérebro hoje, então?
Não, hoje ainda não. Isso foi ontem que tu me ligou e aí eu tinha uma urgência, né? E aí deixamos para hoje, mas hoje ainda não deu para tocar num cérebro aí. E o doutor Eduardo Palioli? Palioli também. O Eduardo está me ouvindo e o Eliseu está aqui. O Eduardo é teu pai. Não, tu botou o E ali. Eduardo, é Eliseu. Eliseu. É que isso aqui é o seguinte, o vô era Eliseu, o pai Eduardo, eu sou Eliseu, e daí quando nasceu meu filho, que é neurocirurgião também, e eu sei que nesses tempos deu uma baita mão para ele lá no pronto-socorro, ele é médico lá do pronto-socorro. Eu digo, não vai ser outro Eduardo, senão fica Eliseu, Eduardo, Eliseu e Eduardo. Então o meu filho chama Rafael. Então eu quebrei essa tradição. E Eduardo é meu sobrinho que agora começou a residência oftalmo dele, saiu do ramo, que é o Eduardo. Foi residente lá no Clínicas, agora começou esse mês. Doutor Eduardo... Eliseu. Doutor Eliseu, é que esse E aí está me atrapalhando. Mas quem que muda ele ali? Eu vou mudar aqui. Enquanto o senhor responde, eu vou mudar. Doutor Eliseu, nos fale sobre o cérebro. Como é que ele é composto? Como é que ele é dividido? Qual a morfologia do cérebro? Em média, um cérebro humano, quanto pesa? Então, e quais são as funções? Claro, funções a gente sabe, né? Suspeita, mas quais são as funções mais fundamentais do cérebro? Júlio, é interessante isso para todos os ouvintes e telespectadores. Que o cérebro da gente pesa em torno de 1,350 kg, mais ou menos, na média da população. E até uns 100 e poucos anos atrás se achava que todo o cérebro funcionava igual. Então, se tu tirasse 10% do cérebro, uma lesão, a pessoa perderia 10% da capacidade intelectual e, no geral, era como se fosse uma massa que o peso dava a função. E depois, no início do século passado, ali pelos anos 1920, 1930, um neurologista e neurocirurgião muito famoso, chama-se o Penfield, lá no Canadá, ele decidiu começar a estimular áreas do cérebro, claro que primeiro em animais, macacos, depois em cirurgias. E essa estimulação, então, cerebral, superficial, durante uma cirurgia, fazia um pequeno choquezinho elétrico. Ele começou a mapear, então, que viu que cada área do cérebro respondia de uma maneira diferente. É claro que a parte mais fácil de ser mapeada é a área motora. Ele estimulava num pedacinho aqui dessa região central, mexia a mão do lado contrário. Então, ali ele começou a se ver o seguinte, uma parte do cérebro comanda uma outra parte do corpo e tal, ali em vivo. Antes disso, como é que se sabia nos anos 1800? Tinha um camarada lá que tinha tido de uma hora para outra ficou mudo. Já não falava mais, entendia tudo, mas não conseguia falar. O neurologista da época esperou ele morrer. Quando morreu, curioso e cientificamente procurando entender por que aquele camarada ali não conseguia falar, mas entendia tudo, caminhava, fazia tudo, só não falava, de uma hora para outra. Então foi o Paul Broca. O Broca, então, pegou aquele paciente que morreu, mudo, abriu o crânio, fez uma necrópsia e viu que faltava um pedacinho aqui nessa área do lado esquerdo, nessa região frontal. E decidiu, essa área é a área responsável pela fala. E assim foi se desenvolvendo, primeiramente com esses casos pós-mortem. Um alemão, Verne, que viu essa parte aqui de trás de uma pessoa que era normal e, de repente, parou de entender, não entendia mais nada. Então, ficou com uma afasia de compreensão, não entendia mais nada. Então, os primeiros casos de mapeamento cerebral foram feitos assim. O médico via o paciente ao longo da vida, tinha um defeito, quando morria ia ver o que aconteceu. Então, isso mudou muito depois das estimulações do Penfield, lá no início do século, que fazia pessoas acordadas durante a cirurgia. E depois, agora, com exames de imagem muito modernos, tu consegue ver a função cerebral praticamente ao vivo, assim, quando a pessoa está mexendo a mão, ativa uma área do cérebro, quando está falando, ativa a outra, e assim por diante. Doutor Palioli, eu vou lhe pedir um favor. Aquela mesma situação que aconteceu com a doutora Maria Cecília, está acontecendo com o senhor, está falhando o som. Podemos tentar fazer a mesma cirurgia que foi feita? Ela saiu do notebook... Voltou a falar agora? Então, melhorou. Mas é que está falhando. Está falhando.
Com ela nós... Eu boto aqui no celular, então, enquanto isso. Isso, enquanto isso, tá? Eu vou perguntar agora para a doutora Maria Cecília. O cérebro tem esse mapeamento, foi feito ao longo de anos, usando casos específicos, né? Mas essa divisão dele, um hemisfério o hemisfério esquerdo, nós usamos mais o hemisfério esquerdo que mais o hemisfério direito. Qual é a diferença entre os hemisférios? Qual é a composição de cada um? E essa história de que um é mais para cognição, o outro é mais para emoções. Como é que é, doutora Cecília? Eu vou lhe desmutar aqui porque está mutado. Agora. Na verdade, a gente aprende até especificamente na doença que eu trato, a gente aprende que nada disso é rígido, né? Tem pessoas que têm maior habilidade e essas habilidades parecem ser mais concentradas em algumas áreas e outras têm outras habilidades que parecem mais concentradas em outras. Só que quando alguma dessas áreas é lesada, a gente percebe a capacidade do cérebro de retomar várias funções. Então, na verdade, sim, existem pequenas diferenças entre direita e esquerda, mas todas integradas. E lembrar que, por exemplo, eu sou ambidestra, né, o que seria uma confusão bem grande, qual é o meu hemisfério dominante, né? Então, essa questão é um pouco, digamos assim, mais antiga no conceito. A gente sabe que hoje o cérebro funciona integrando funções continuadamente, né? Não existe mais um partido, né? Claro, o que o Eliseu colocou, as áreas de fala e tal, tudo isso está aí, sem dúvida, mas não é mais tão limitado, né? Nós temos áreas que conseguem se compensar, enfim, e trabalhar novas vias, né? Expliquei? Agora estamos com o doutor Eliseu ali. Só virando o celular para o senhor ficar na horizontal, doutor Eliseu. Assim? Doutor, isso, melhorou sensivelmente. Inclusive, o senhor está agora sem problema de figo agora. Que horror. Agora não tem nem mais o problema de figo. Porque antes, Foi antes de caso começar, de ele estava meio verde. E ele disse assim, acho que eu estou com problema de fígado, porque eu estou meio verde. Agora está rosáceo, doutor Eliseu Paglioni. Tá bom. Eu só vou tirar o senhor daquela outra... O doutor André Cecchini, nos fale da estrutura. O que fica aqui desse lado, o que fica aqui, o que fica atrás, na frente? Como é que é o cérebro? Nos ensina, nós somos completamente ignorantes a respeito. A parte frontal do cérebro fica o quê, doutor? Não, Júlia, tu está fazendo pergunta difícil. Tá? Ah, é? Não, assim, o cérebro, tá? Ele é dividido em determinados compartimentos, tá? Que a gente chama de lobos, tá? Cada um desses lobos a gente aprendeu ao longo da nossa formação, eu tenho 30 anos de formado, né? Que ele é responsável por uma atividade, né? Então, por exemplo, o lobo frontal, que é essa parte da frente aqui, tá? Ele é responsável pelo pensamento, pelo entendimento, pelo pensamento mais elaborado. Tá? Na mesma região, um pouco mais para trás, a gente tem uma área que comanda a força e a sensibilidade, do lado contralateral. O cérebro é muito engraçado, Júlio, porque onde tem o lado direito, ele comanda o lado esquerdo e vice-versa. Tá? A sensibilidade que a gente sente no corpo à esquerda, tá? Ela está sendo elaborada do lado direito do cérebro. Tá? Ele tem o lobo temporal, né? Os lobos temporais que comandam, então, ali boa parte da memória e uma parte da fala. Que é nas têmporas. Aqui, nessa região aqui, temporal. Os anatomistas antigos botaram porque justamente é aqui que o tempo passa, aqui que aparecem as primeiras rugas, né? Rugas de expressão, então eles botaram aquela região que é a parte do tempo, temporal, né? E o que tem, a parte do cérebro que habita abaixo do osso, né? É chamado lobo temporal, né? Mais acima também, nós temos uma área de associação, que é o lobo parietal, que é essa parte de cima ali, onde existe a área motora que eu citei anteriormente,
Tá? E a parte posterior do cérebro, Júlio, é a parte que comanda a visão, essencialmente. Tá? Essas são estruturas corticais que existem no próprio cérebro, classicamente, mais ou menos assim divididas, mas ele também tem uma estrutura interna, que a gente chama substância branca, que ali passam diversas vias. O cérebro se comunica. A região temporal se comunica com a região frontal, com a região occipital, e eles se comunicam entre a direita e a esquerda. Tá? Então, é isso que a doutora Maria Cecília colocou. Né? A gente aprende na faculdade essa maneira de entender o cérebro, né? Mas, na verdade, essas divisões é mais para a gente entender ao todo, mas sabemos hoje que ele trabalha em cooperação, em conjunto, as áreas se auxiliam mutuamente. Né? O senhor falou em massa branca e massa cinzenta. Como é que é isso? Quando a gente olha o cérebro, a gente está vendo a massa cinzenta, é isso? Isso, assim, ó, o que acontece? A massa cinzenta que a gente fala é onde é a parte de fora do cérebro. Né? Ali que está a maioria dos neurônios, que vão ser responsáveis por uma atividade dessas que eu citei. Tá? A parte branca, se a gente cortar um cérebro, olhar, a massa cinzenta é um pouco mais escura e ela está na corticalidade, ela está na parte de fora do cérebro. Tá? E a parte de dentro ela é mais branca, tá? Porque ali tem menos neurônios, bem menos, e tem mais vias de associação, essas que tu falou com mielina e tudo mais, entende? Que é a comunicação da direita com a esquerda, do temporal com o frontal, do occipital com o frontal e assim por diante. Tá? Depois, Júlio, ela tem uma área, tá? Que é o tronco cerebral, que está lá na parte de trás da cabeça, tá? Que ali é responsável, são vias de associação, que elas vão estar ou subindo ou descendo. Tá? Quer dizer o seguinte, a sensibilidade que eu provoco na minha mão, tá? Ela passa pelo tronco cerebral e vai ser elaborada do outro lado no cérebro. Né? E na parte de trás, Júlia, a gente tem uma região que é o cerebelo, né? Que comanda essencialmente a coordenação. Né? Então, o movimento ele vai corrigindo ponto a ponto, ele vai examinando se o movimento está sendo bem executado, né? E vai corrigindo isso instantaneamente. Né? Essa é a principal função do cerebelo, entre outras. Né? E conforme você estava perguntando, a substância cinzenta é a parte de fora. Né? Pois é, eu ouvi dizer que as mulheres têm mais parte cinzenta que os homens têm mais o cérebro, a massa branca, tem mais massa branca do que as mulheres. É verdade ou é mito isso aí? Não, é mito, Ju, é mito. Se a gente olhar um cérebro masculino e feminino, ele tem a mesma conformação, tá? É claro que entre nós aqui, Ju, a gente vai concordar, porque as mulheres sempre têm razão, né? Então é melhor elas terem mais... Poderia estar aí a explicação das mulheres sempre ter razão, né? Não, essencialmente é a mesma coisa. Tá? O que existe assim, é alguma capacidade, tá, inata que cada pessoa tem de desenvolver um aspecto da inteligência. Tá? Então, tem pessoas que têm uma boa memória, porque tem um aspecto herdado de uma memória lobo temporal mais ativo, com mais sinapses e tudo, então isso facilita e tem a capacidade de memorizar determinadas coisas. Né? E se sabe também, essencialmente, Júlio, que o cérebro, ele também, existe peculiaridades de sexo. Né? Por exemplo, o homem, por exemplo, o masculino da espécie humana, né? Ele tem uma capacidade de localização melhor do que as mulheres. Tá? Isso é uma coisa, são áreas, né, instintivas, vai saber, né, que o homem tinha que se localizar melhor. Tá? E a mesma coisa, o instinto de proteção, de atenção ao meio, a mulher, de fato, ela tem mais que o homem é mais distraído de uma maneira geral. Assim, né? Isso se acredita sejam situações da evolução humana, né? Que a gente ainda tem essa herança até hoje. Estamos conversando aqui com o doutor André Cecchini. O doutor, agora, ele voltou com o E. Paglioli, eu vou ter que mudar depois. O doutor Eliseu Paglioli. Essas áreas, também outros mitos.
que a gente só usa 10% da nossa capacidade cerebral. Isso é mito ou é verdade, doutor Eliseu Pagliocci? Fecha a porta depois. Aqui, tá, agora. Tá. Não, isso aí é um assunto bem interessante. Como é que tu calcula que tu usou 10%? Quer dizer, não tem como. Eu gosto de mostrar um trabalho que uma bióloga carioca, a doutora Suzana Herculano, ela fez um trabalho sensacional, que ela quis saber quantos neurônios a gente tem no cérebro. Não se tinha esse número, era um número, mas ela fez um trabalho. Está me ouvindo bem agora, Júlio? Estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo. Porque eu estou ouvindo um eco de um retorno aqui. Se o senhor desligar o seu notebook, fica resolvido isso aí. Ela fez um trabalho que ela pegou vários cérebros de várias espécies, gorila, macaco, baleia, e ela dissolveu o cérebro e ela... Opa, falhou. Tá me ouvindo ou não? Agora sim. Tá. Deu uma falha. Então, esse trabalho foi muito interessante. Eu assisti essa aula no BREM, que é um congresso... Ela dissolveu, cortou ali, o senhor disse que ela dissolveu o cérebro. Ela dissolveu o cérebro inteiro. E de um jeito que sobrava os núcleos. Saiu as células. Virou um caldo de núcleos. Tá? Então, ela ia contar os núcleos. Esse trabalho saiu numa revista na Nature, super famosa. Então, ela conseguiu contar que o encéfalo todo tem 100 bilhões de neurônios. E o que é mais interessante que eu aprendi com ela é que o cérebro tem 20 bilhões e o cerebelo 80 bilhões. Então, aquilo que o Cecchini estava falando há pouco, que o cerebelo tem muito neurônio, que ele tem que coordenar todos os movimentos. Se a gente está mexendo, ele tem que saber a posição. E já o cérebro pensa, faz associações, tem conexões. Então, o cerebelo tem mais neurônio que o cérebro. Então, se alguém usa 10% dos seus neurônios, ele está usando 2% do cérebro. E o resto é cerebelo. Pois outro mito é de que o tamanho a pessoa tem uma cabeça grande, tem o cérebro grande, aí só que é o seguinte, o Einstein, que era um gênio, tinha um cérebro de 1,2 kg, ele é até abaixo da média das pessoas da sua época. Tem alguma coisa a ver, tamanho o cabeção pode ser mais inteligente, doutor Eliseu? Não, isso também não tem nenhum cabimento, assim. O tamanho, o que a pessoa vai desenvolver, aquele treinamento. Tem pessoas que têm habilidade inata muito maior em esportes, atividades, outra na matemática. Tem a questão cultural, entendeu? Se, por exemplo, os indianos desenvolvem muito a matemática desde cedo. Então, lá a tecnologia da matemática, a computação é muito avançada. Então, o outro assunto é aquele momento em que teu cérebro, a pessoa, a criança, entra em contato com aquele desafio. Por exemplo, a aquisição da linguagem, ela é antes dos 4 anos. Se uma pessoa quer aprender francês, inglês, e ela entra em contato com a língua com 2 anos, que é a idade normal que a gente tem a nossa língua materna, ela não vai ter sotaque, ela vai ter toda... Então, em todas as atividades humanas, quanto mais cedo tu entrar em contato com aquele desafio, com aquela proposta, tu vai desenvolver melhor. Tu já viu, Júlio, um tenista bom que começou a jogar com 20 anos de idade? Não. Vê o Guga. Mas aí, doutor, o cérebro pode ser exercitado? Ele pode ser... Sim, por um lado, ele pode ser exercitado e, por outro, ele pode ser atrofiado se não tiver exercício? Certamente. Uma vez, eu atendi um ex-gerente do Banrisul, quando fechou o Banrisul, lá na PUC. Ele diz, olha, eu sabia todos os ramais do Banrisul. Se aposentou. 6 meses depois, ele não sabia mais nenhum ramal, porque ele não usava mais nada daquilo. O cérebro simplesmente deixou aquela função.
E ele diz, olha, o que tu não usa, tu vai perdendo aquela capacidade. E aí, doutor, eu vou tirar a última curiosidade com o senhor, depois vou tirar várias curiosidades agora da doutora Maria Cecília. A história assim, estou queimando neurônios. E há também uma outra lenda, esse rapaz estudou demais e ficou louco. No meu tempo de guri, eu sou seu contemporâneo, doutor. Assim, ele estudou demais e ficou louco. Tem essa história de usar demais o cérebro, queimar o cérebro? Não tem como. Eu não sei como que alguém pode usar demais o seu cérebro. Eu sei que uma pessoa pode usar de menos. De menos eu sei. Tem muita gente que usa de menos. Mas usar demais é difícil. Não. Acho que não tem como. Doutora Maria Cecília. Doutora Maria Cecília. Sim. Só viu como a gente está iconoclasticamente derrubando os mitos todos hoje. Né? Eu adorei. Realmente, assim, atrofia, sim. Como é que é? Dia desse me mandaram uma piada dizendo assim, tem gente que é inteligente, mas é assintomática, né? Ou seja, não percebe. Mas, enfim. Mas então, nós temos uma capacidade limite de aprendizado, doutor? Ou por que umas pessoas aprendem mais que outras? Por que umas pessoas vão além na apreensão de conhecimento do que outras, se o cérebro é basicamente o mesmo? Eu acho que o Eliseu respondeu isso em várias etapas, né? Uma é dizer assim, não, todo mundo tem capacidade de aprender, desde que literalmente aprenda, né? Então, quanto mais precoce, o cérebro é mais ávido por conhecimento, né? E esse aprendizado é mais facilitado. Mas ele existe ao longo da vida. E cada um tem maior facilidade, né, para determinadas coisas, como ele comentou, uns vão para matemática, outros vão para outra coisa. Mas a gente não tem uma limitação. É uma questão, às vezes, de preservar essa capacidade, essa abertura para coisas novas, de se desafiar. Na verdade, o cérebro, ele encolhe, né? Ele para de funcionar, aquelas coisas, como naquele exemplo do paciente dos números de telefone, em que, a rigor, ele precisa ser continuamente desafiado. Né? Então, quanto mais tarefas novas, né? Não apenas as repetitivas, todos os dias acorda, faz a mesma coisa, não. O cérebro tem que ser desafiado para aprender. E ele tem essa capacidade. E mesmo cérebros lesados, né, de diferentes formas, têm capacidade de desenvolver outras vias alternativas e aprender tarefas de outras formas. Então, o cérebro, na verdade, ele nunca queima de tanto estudar, pelo contrário, ele se alimenta disso. É isso que faz ele funcionar, é isso que faz ele se desenvolver, né? E é um contínuo, é um processo contínuo. Então, algumas coisas, na minha área, eu sou alguém extremamente chato, que não deixa as pessoas parar de fazer exercício. Exercício é um estímulo para várias funções cerebrais. Né? Se falou do equilíbrio tu mantém no exercício. Quando vai passando mais a idade, mais ainda, aprender uma nova língua. Né? A senhora falou uma coisa interessante que eu li num livro sobre os hábitos, o poder dos hábitos. E lá dizia o seguinte, que o hábito aciona uma parte do cérebro aqui em cima, como se fosse algo do tamanho de um kiwi, nessa parte central do cérebro. É o que eu li, está ali o livro, vou lhe mostrar. Mas que quando a gente faz coisas novas, a gente aciona outras áreas do cérebro. Isso aí. Essa é a riqueza. Né? A gente sempre tem algo mais para desenvolver, algo mais para ativar. Quem ativa mais? Quem tem mais? Aí vou lhe botar. Como é que é? Uma pergunta chata, mas quem faz coisas diferentes tem menos chances de ter Alzheimer, por exemplo? O Alzheimer é uma doença específica, né? Então, assim, acho que está tentando me perguntar é se as pessoas que usam mais o cérebro podem demenciar mais ou menos. Né? Então, são doenças, né? É como qualquer doença, tu pode desenvolver isso. Existiu até uma coisa meio controversa, assim, de que pessoas com altas capacidades perderiam alguma coisa. Na verdade, não, né? Na verdade, se tu tem uma alta capacidade, tu percebe mais a perda, mas, a rigor, estamos todos no mesmo barco.
né? Claro que todos podemos desenvolver uma doença de Alzheimer, todos podemos desenvolver isso, mas o nosso funcionamento cerebral de rotina, né? Ou essa questão de desafiar, de manter o aprendizado, não, infelizmente não interfere nem para salvar, nem para derrubar. Né? Não tem nada que nós possamos fazer para retardar qualquer doença demencial. Claro que sim. A gente pode começar por se tratar bem, né? Então, comer direito, fazer exercício, de preferência não fumar, não beber demais, não usar drogas, né? E manter uma vida ativa. E esse ativo é física e intelectualmente em ordem, né? Então, sim, tem muito que se pode fazer. Está na literatura aí de que o cérebro consome muita energia do nosso corpo. Uhum. 20% do nosso oxigênio, até 25% da glicose do nosso sangue. É fominha. Quem tem uma Ele é fominha. Quem tem uma alimentação muito, muito fraca em açúcar, por exemplo. São processos de adaptação. Não. Não dá problema, não. Porque senão o diabético seria genial. Não. Só quando eu tá sou genial, desculpa, glicose. mas eu sou genial. Meu açúcar é alto, então eu sou genial, doutor. Exatamente. Não, claro que sim. Quando tu tem uma falta de açúcar, nada funciona direito, né? Mas uma hipoglicemia é algo errado, né? Mas tu botar mais açúcar para ficar mais esperto não vai funcionar. Não vai. Não. Doutor Cecchini, me socorre aqui, doutor Cecchini. Que, já tem gente perguntando, tem algum tipo de alimento que dá uma vitaminada no cérebro, dá um gás no cérebro, ou tem algum tipo de alimento que nós devemos evitar, que pode nos, no correr dos anos, ajudar uma demência, por exemplo? Deixa eu desmutar o senhor aqui só um pouquinho. Doutor André Cecchini. Queria só complementar o que meus dois colegas já falaram ali, né? Que o cérebro ele vai criando relações entre os neurônios, né? Que a gente chama sinapses, tá? Então, quanto mais a gente estimula, que nem o Eliseu falou, que nem a doutora Maria Cecília falou, mais a gente vai criando essas ligações entre os neurônios. A gente vai proporcionando isso. Então, quanto mais tu pegar uma criança, estimular ela a ler, a caminhar, a dirigir, entendeu? Mais ela vai estabelecer essas conexões, tá? E o mesmo vale para a inteligência. Então, quanto mais ela for estimulada no sentido de ser provocada, de ver naquilo algum sentido, mais ela vai criar essas ligações que a gente entende como inteligência, tá? E a outra coisa interessante, que a gente também tem que falar, que esse adquirir do conhecimento, ele tem hoje se sabe, né, muita relação com emoção e prazer. Né? Então, a gente, quando está aprendendo, se a gente vê um prazer naquilo, a gente sente uma emoção naquilo, aquela informação ela fica melhor guardada, ela fica mais tempo guardada. Né? A gente tem um exemplo aí daquele filme do Ratatouille, lá da Disney. Né? Então, o que é? Ele cheira aquela comida no final, que é o Ratatouille, e aquilo remete ele para a infância, e ele relembra fatos da infância dele no filme, claro, né? Despertado pelaquela emoção. Né? Então, ele traduz aquilo ali a partir de uma emoção que ele sentiu ao longo da vida e que ele recria tempos depois. Né? Com relação à tua pergunta, diz assim, existe muito mito aí, né? Então, tem que comer peixe tem fosfato e tudo, tá? O cérebro, ele utiliza, tá, essencialmente glicose. Tá? Ele, como já foi falado, né, independente do nível de glicose, ele é uma célula muito diferenciada. Então, é uma célula que não tem reserva nenhuma, ela não tem reserva de oxigênio, não tem reserva de glicose. Diferente, por exemplo, de uma célula muscular. A gente pode botar um garrote no braço durante 1, 2 horas, tá? E aquela célula sobrevive bem. Tá? O neurônio não, ele precisa de um fluxo contínuo, ao longo de toda a vida, contínuo, não pode faltar nenhum minuto, tá? Dessa energia.
A gente pode imaginar, Júlia, que é que nem um cientista, tá? Esse cientista, ele entende muito de coisas muito complexas, tá? Mas ele não sabe se cuidar, ele precisa de alguém para ajudar ele a se cuidar, oferecer comida, oferecer oxigênio, oferecer glicose para o neurônio, né? Tanto todo mundo aqui sabe, né, que, por exemplo, a baixa glicose no sangue, a pessoa desmaia. Né? Então falta energia para aquele cérebro, né? A pessoa levanta muito rápido, o sangue deixa de ir para a cabeça, né? E a pessoa se sente mal, fica tudo escuro, por vezes cai, tem uma síncope, né? Porque alguns segundos faltou oxigênio no cérebro, então ele é muito sensível a tudo isso, tá? Existem muitos mitos, Júlio, tá? Com relação à alimentação. Come isso, tu vai ficar mais inteligente, come aquilo, tu vai ficar mais inteligente, tá? Mas na prática, tá? Eu desconheço essa informação que tem algum alimento que melhore a capacidade intelectual das pessoas. O café deixa mais desperto, né? Deixa desperto, mas é porque é um estimulante, viu? Não é porque ele deixa mais... Ele é um estimulante, né? É uma metilxantina que vai deixar o cérebro mais atento, tá? Como um chá preto, né? Entende? Mas não aumenta a capacidade intelectual da pessoa, né? Ele apenas estimula mais. O que o doutor Eliseu Paglioli falou sobre nós buscarmos fazer coisas diferentes e tal, e tem até um ouvinte aqui dizendo que está aprendendo agora a tocar violão. Tem áreas, tem pessoas que têm uma destreza, um dom musical e que outros não tentaram desenvolver. Eu tentei violão 5 vezes, só não quebrei o violão porque o violão não era meu. Mas tem outras pessoas que têm a dificuldade de fazer um texto. Eu sento no computador e em 5 minutos eu faço um artigo. Essas habilidades específicas, elas podem de verdade serem exercitadas ou elas já vêm no pacote Windows? Não, ela já vem no pacote Windows, tá? Mas elas podem ser aprendidas. Tá? Claro que se a pessoa tem uma capacidade de desenvolver um texto, alguma coisa, e ele estimula isso ao longo da vida, tanto melhor. Tá? Por exemplo, atividades motoras. Né? Então a pessoa nasce com aquela... Pega o Neymar, ele nasceu com aquela habilidade dele. Tá? Mas ao longo da vida ele estimulou aquelas áreas do cérebro para fazer daquela habilidade cada vez melhor. Né? Então ele como atleta, ele tem uma habilidade motora, né, de fazer coisas que a maioria da população não consegue fazer, né, estimulado ao longo da vida. Agora, pega aí, eu até poderia, talvez, eu não tenho capacidade para jogar futebol, né, nem bem nem mal, mas talvez se eu treinasse muito, estimulasse, eu conseguiria ter um certo reconhecimento, digamos assim. Acho difícil, mas é possível. Né? A gente não só ter o pacote, ter o do Windows, que nem tu bem colocou, né? A gente pode ter, o cérebro humano tem a capacidade de aprendizado. Tá? E vai depender do empenho, da emoção e do estudo que a pessoa tiver naquele assunto que para ele é interessante. Estamos conversando aqui nessa segunda-feira, 17 de abril. O assunto hoje é cérebro. Não vamos esgotar nem 10%. Não vamos usar nem 10% do cérebro no programa de hoje. Com os doutores André Cecchini, neurocirurgião, professor de medicina da UBRA e primeiro secretário do CREMERS. Doutor Eliseu Paglioli, neurocirurgião, professor de medicina da PUC. Doutora Maria Cecília de Vecino, neurologista com a área de atuação em esclerose múltipla. Quero saber sobre isso aí, doutora. Coordenadora do Núcleo de Esclerose Múltipla e Doenças Desmielinizantes do Hospital Moinhos de Vento. Não dá para ter uma outra palavra em vez de ser desmielinizantes, doutora? Meu cérebro não alcança isso. Na verdade, essa é complicada. Né? Complicada. O que é esclerose múltipla, doutora? A esclerose múltipla é uma doença do grupo das doenças autoimunes, né? Aquelas em que o corpo, o organismo produz anticorpos contra si mesmo, mas basicamente na esclerose múltipla só afeta o sistema nervoso central, né? Que a turma estava comentando, cérebro e medula, né? Estritamente, não é uma doença dita sistêmica, não afeta outros órgãos. E nessa situação
faz com que aquela mielina que tu comentasse lá no começo, né, seja afetada. A mielina, na verdade, ela não apenas ela recobre o neurônio, mas ela é responsável por uma parte da nutrição do neurônio e, inclusive, pela condução nervosa. A condução dos estímulos é feita através da mielina. Então, quando tu tem um processo de desmielinização, né, o nome chique dessa coisa, quando essa mielina é afetada, tu tem, num primeiro momento, essa questão de alteração de condução do estímulo nervoso, e daí diferentes perdas funcionais, e, eventualmente, numa situação muito grave, uma perda de função do próprio neurônio por lesão definitiva. Nós vamos passar, já passamos aqui da hora de nós começarmos a fazer as questões, as perguntas dos nossos ouvintes, doutor. Eu vou iniciar com a senhora. O programa Junta Médica tem o oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Por exemplo, aqui, suplemento alimentar, pastilhas de goma, vitamina C para as crianças. Criança que precisa consumir vitamina C, e aí tem uma apresentação toda especial para as crianças. Agora tem também para feridas, antisséptico. Arranhou, se machucou, passa um spray antisséptico para limpar a ferida e não dá, como se dizia antigamente, mas não dá teto. Para não dar tétano, né? Quero agradecer a participação aqui do Heron Ferreira, da Almeri Castro, do Nilo Cardoso, do Marcelo Padon, a Márcia Ribeiro, Renato Ferreira, Oliva Viva, Geraldo Debastiani, Egídio Lazário Farias, Ari Alcântara, Luiz Felipe Botelho, Sérgio Pinheiro, João Paulo Fontoura, Marcelo CB, o Osmar Bingelmaier, o Argel Brum, a Luciana Brambila, o Aguinaldo Gonçalves, o Francisco Barbosa, o Gilson, o Reinaldo Penteado, o César Castro, o Carlos Pimmel, o Sérgio da Luz, o Ricardo Ascioli Gerhardt, o Ribeiro Sul Tricolor. Isso é problema de cego, sabe? A pessoa ser tricolor. Gondil Kurtz, meu amigo Ademir Bisotto, o José Ribas, o Wilson Melo, quem mais? Jupetec, o Celso Pereira, o Rinaldo Penteado, quem mais? Cláudia Labané, um monte de gente aqui, depois Cláudia Araújo, e, bom, depois o Albenir Cherubini, depois eu conto mais alguns, Gilberto Kenen, o senhor Kaiser, o Caio, Odida Garcia, muita gente nos assistindo aqui, e algumas perguntas. Eu vou começar com as perguntas. Uma pergunta do Luiz Felipe Botelho. A música, notadamente a música clássica, pode estimular o cérebro e ajudar no aumento de QI de uma pessoa, doutor? Se eu ouvir Brahms, aumenta meu QI, não? Não vai aumentar o QI, mas vai desenvolver muitas áreas muito adequadas, muito boas para o funcionamento do cérebro. Qualquer música. Né? É claro que algumas músicas que têm um ritmo mais, não digamos mais pobre, mas mais simples, né? Tendem a ter um estímulo menor. Brahms tem, casualmente, assim, a musicalidade com uma ampla gama de sons e de variáveis, então estimula ainda mais. Mas o que importa é a música estimulando, né? Então junta várias coisas. Tu tem que ouvir, adquirir aquele som, entender o som, e como o André colocou ainda, se aquilo te dá prazer, ainda é mais fácil de aprender. Mas o QI em si, hoje em dia, já é uma coisa assim um pouco discutível. Na verdade, se entende que a inteligência é muito mais do que o QI em si tem capacidade de medir. Então, sim, aprender uma música ou ser estimulado por uma música aumenta a capacidade de várias áreas de funcionar. São estimulados, né? Então, é muito bom. O Osmar Bigelmaier. Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. Foi prescrito memantina e donepezila. Há algo novo no tratamento? Ouvi falar sobre a cannabis e sobre o medicamento usado para asma em experimento. Na verdade, os dois medicamentos iniciais já têm uns anos em uso e eles têm algum impacto na doença, mas hoje a gente tem alguns medicamentos mais novos com maior impacto
mas que são anticorpos monoclonais, uma outra categoria, e mesmo assim o impacto não é o que a gente desejaria. Coisas alternativas, na verdade, não existe hoje nenhum estudo definitivamente bem conduzido para nos dar suporte para usar isso. O Alzheimer pode ser hereditário, doutor? Pode, não necessariamente mas pode. Existem famílias com maior incidência. Quem teve o avô com Alzheimer, o pai com Alzheimer, como é que ele pode se antecipar a possibilidade de ter Alzheimer? Quase que eu vou me repetir, se cuidando bem. A gente não tem nenhuma droga, né, nenhum medicamento que possa fazer com que a doença não se instale quando ela vai se instalar. A gente ainda não tem isso. Então, a melhor forma da gente tentar evitar isso, qualquer demência, é fazendo aquelas coisas que a gente comentou, exercitando o cérebro, se mantendo saudável, se mantendo ativo, né? Naquela questão de sempre desafiado, sempre estar aprendendo. Isso vale para qualquer um de nós, Alzheimer ou não, mas não existe isso de ter, né, aquela coisa do vou comer alguma coisa para prevenir. Não, é ter o cérebro nas melhores condições possíveis, né, para enfrentar a doença. Infelizmente é o que temos. Obrigado, doutora Cecília. Doutor Eliseu Palioli, algumas perguntas para o senhor aqui. O João Paulo Fontoura, que é um historiador lá de Taquari, pergunta: é verdade que nós temos um protocérebro que nos remete aos tempos animais? Nós temos um cérebro atávico aqui conosco? Se nós voltássemos para as cavernas, nós saberíamos agir, doutor? Eu acho que, pegando um gancho do que o Cecchini estava falando agora há pouco, sobre esse assunto, eu acho muito interessante o assunto da memória. E o que a gente memoriza? Porque o que tu aprende, tu tem que ter memorizado. Então, memória, a gente pode dividir em várias subclasses de memória. Memória de um episódio, de um fato que aconteceu, memória de eu fazer uma coisa, que é uma memória, como é que eu boto o botão, como é que eu escrevo, são vários tipos de memória. Memória visual, como é que eu sei o caminho daqui até o shopping, ou daqui até a farmácia, ou daqui até o meu hospital. A memória visoespacial, memória da cara da pessoa, reconhecer, ou do nome da pessoa, saber que tu é o Júlio, daí eu te encontro na rua. E o que é muito interessante é que a memória, ela fica localizada mais ou menos, é uma função ampla do cérebro, né? Mas a área do lobo temporal, que tem o hipocampo, ali que seria quem organiza a memória, que não fosse a bibliotecária que pega a informação e registra num livrinho e bota na prateleira. E quem é que está na frente da bibliotecária ali? É o núcleo da amígdala. A amígdala, não a da garganta, não a do cerebelo, a amígdala do lobo temporal. As amígdalas são importantes na emoção. Então, por que a natureza colocou a emoção do lado da memória? Por que a emoção está do lado da bibliotecária, que é o hipocampo, que vai colocar na prateleira, que é no lobo temporal e no resto do cérebro, as informações? Porque a gente, pela natureza, no tempo das cavernas, como o ouvinte estava falando, a gente tinha que selecionar quais são as memórias, e até hoje, o que eu tenho, o que é mais importante eu gravar? Eu tenho que saber tudo? Não. Naquela época a gente tinha que saber, olha, ali tem leão, ali tem marimbondo, então medo tu grava melhor. Prazer, eu achei um poço d'água cristalina aqui, eu achei um pêssego lá naquela área. Então, a emoção prazerosa, a emoção de medo, a raiva, o susto, isso facilita tu gravar aquela memória. A coisa corriqueira, que acontece todo dia, tu não grava tão bem. Isso é um dos motivos também que a gente vai perdendo a capacidade de adquirir conhecimentos, de armazenar informações novas, porque tudo aquilo fica corriqueiro. Tu vê, Júlio, se tu pegar para um aluno assim, com 12 anos de idade, e ele escolher o livro que ele quer ler, ele vai ler com prazer um Harry Potter, não sei o que está na moda hoje em dia, mas se tu mandar ele ler um livro que ele vai ler por obrigação, um Machado de Assis, um Dom Casmurro, alguma coisa que ele não vai ler com prazer, a capacidade dele memorizar aquilo é muito menor. Se tu diz para a pessoa, como te disseram, joga bola, mas tu não é bom em jogar bola. Agora, se tu vai fazer o esporte que tu gosta, tu vai aprender melhor.
Doutor, aqui o Egídio Farias pergunta o seguinte, já, de certa forma a doutora Maria Cecília já respondeu, mas ele tem um rabicho aqui na pergunta dele que acho que o senhor pode responder. Quais exercícios mentais e físicos e alimentos que ajudam o cérebro a se exercitar? Quais exames para detectar a demência, seja ela Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, para pessoas acima de 40, 50 e 60 anos? É o exame clínico neurológico, que um neurologista vai examinar, existem várias tabelas, né? Existem exames neuropsicológicos que uma pessoa especializada vai fazer para te classificar dentro de um grau de normalidade, porque não tem ninguém que existe uma curva entre a população de qualquer país ou qualquer cidade. Tem pessoas que estão abaixo da curva, pessoas na média e pessoas bem acima da curva, em qualquer capacidade da memória, da inteligência, do raciocínio, da atenção. Então, existem vários protocolos, isso é melhor a pessoa procurar um neurologista ou um neuropsicólogo se ela quer quantificar a capacidade dela, né? Mas isso não vai mudar muito, ela vai só saber um número, saber se ela está abaixo ou acima da média, né? E vai fazer aquilo que a doutora Maria Cecília falou há pouco, que são os cuidados básicos de manter um corpo saudável, né? Pois é, mas aí, sobre essa demência, seja ela Alzheimer, ou seja um outro tipo de demência, ela tem um ponto, ela sempre é gradativa até alcançar, por exemplo, começa com uma perda de memória mais recente, depois vai perdendo outros tamanhos de memória, ou pode acontecer num curto espaço de tempo, pode acontecer a perda sensível dessa memória. Eu sou neurocirurgião, como Sekine. Isso é de uma área de neurologia clínica mais do que a minha. Mas, para responder a tua pergunta, existem várias doenças que vão dar déficits cognitivos na pessoa, de memória, de raciocínio, de juízo crítico. Então, isso se chama as demências. Tem várias doenças diferentes. Então, a Alzheimer é uma delas, doenças, senilidade por si, doença vascular, a pessoa pode ter um AVC, entupir uma área do cérebro e de uma hora para outra ela ficou com sinais demenciais, né? Tumores, lesões que fazem a pessoa perder parte da função cerebral. Então, dentro das demências não é uma coisa só, são vários tipos de doenças que vão dar como resultado uma perda de capacidades, que a gente chama de demências no geral. Por exemplo, há pouco o Bruce Willis, todo mundo conhece o Bruce Willis, né? Aquele ator legal. Há 2 anos atrás, ela está com problema de fala. Depois se viu, não, era uma demência progressiva que ele veio piorando outras capacidades, não só a fala, né? Então, são várias doenças, né? Coitado, duro de matar, né? Duro de matar, está sendo vítima dessa demência. Doutora Maria Cecília, acho que essa pergunta é mais para a senhora aqui, ó. Mais do ponto de vista clínico, talvez. O Rinaldo Penteado, que é um advogado ligado à área da educação, pergunta: atualmente, uma das maiores preocupações dos pais é a superexposição das crianças e adolescentes aos eletrônicos. Quais são as evidências sobre eventuais prejuízos disso para o cérebro? Pois é interessante, porque naquele ano anterior à pandemia, assim, em 2019, as sociedades de pediatria mundo afora estavam trabalhando arduamente para diminuir o tempo de exposição à tela das crianças, né? Aí veio a pandemia e todo aquele esforço foi para o espaço, porque, bom, aí todos fomos para frente de uma tela. Mas se sabe, né, de que tem coisas muito graves, tu pode até ter diferentes impactos na própria formação, né? Lembrar que crianças têm cérebro em formação, então algumas coisas podem impactar nisso, e algumas capacidades cognitivas são também um pouco niveladas para baixo, digamos assim, né? O nível de compreensão, de aquisição de conhecimento num livro ou num papel, enfim, é um pouco diferente. Isso vem se aprendendo. Então, de modo geral, existe essa ideia de que quanto menos tela, melhor, né? Quanto mais contato pessoal, interpessoal e físico com as coisas, melhor, porque isso bota o cérebro num ritmo de normalidade progressiva, digamos assim.
Então, é uma preocupação que existe, né? Não é nova, estava lá, foi uma pena que foi todo mundo atropelado, porque vinha um trabalho bastante consistente nisso. Então, o ideal é a criança escrever com a sua mão, né? Não digitar. O ideal é ler no papel, não na tela. Aliás, o ideal é, né, compartilhar pessoalmente as experiências, né? Não apenas na tela. Pergunta do Geraldo Debastiani: beber socialmente é prejudicial ao cérebro? É que tudo depende da sociabilidade de cada um. É que às vezes um cara muito sociável, né? Tem uma turma que é super... Tem muitos amigos. Aí depende. Boa. Tudo tem que ser com moderação, não tem 100 amigos. Né? 100 garrafas de cerveja por semana, olha, vai dar problema. Assim. Aqui o Renato Ferreira pergunta: Um Homem entre Gigantes, deve ser um filme baseado na descoberta do Dr. Bené Omalu, que jogadores de futebol americano se suicidavam de parada cardíaca e depressão por pandas, não sei o que é, pandas do cérebro, depois de parar de jogar. Aí eu acho que são várias informações que estão um pouquinho misturadas. Pode, né? ter um suicídio cerebral, não? Na verdade, não. O que foi resultado de uma pesquisa muito elegante inicial, que foi feita por um patologista nos Estados Unidos, cortando o cérebro de jogadores profissionais americanos, de futebol americano, né, que tinham alterações de comportamento, né, graves, o suficiente para eventualmente suicidar e tal, e alterações cognitivas também graves, numa idade muito jovem. Né? Então, daí se começou a tentar entender o que tinha de errado com aquelas pessoas. E aí se entendeu o que hoje se chama das coisas de concussão, né? Se desenvolveu toda uma medicina, uma neurologia do esporte voltada para isso, de que o trauma constante do cérebro faz com que algumas áreas desenvolvam uma espécie de cicatriz, né? Que chama de gliose, enfim, e isso faz com que essas áreas cerebrais comecem a funcionar menos. Isso foi muito interessante, porque desencadeou toda uma mudança, né, de paradigmas, inclusive na forma de fazer os capacetes e tal. E sim, trauma continuado, como eles têm, no nível que eles têm, faz uma lesão cerebral. Os pugilistas também, né? Os pugilistas também. A manifestação final é um pouco diferente, mas a ideia é totalmente a mesma, né? Os pugilistas tendem a ter mais uma coisa do parkinsoniana, assim, né? E os outros uma coisa mais cognitivo-comportamental, mas a base da tragédia é a mesma. É o trauma, né? Obrigado, doutora Cecília. Doutor André Secchini, pergunta aqui. O João Paulo pergunta assim: memorizo e não esqueço dados históricos. Sei quando nasceu e quando morreu Napoleão Bonaparte, John Kennedy, mas não memorizo o meu número de celular, doutor. O que eu posso dizer para ele é que eu sofro do mesmo problema, tá? Tá. Eu acho assim, o que eu percebo disso e o que a gente sabe sobre isso, né? É uma capacidade que já foi falado aqui que as pessoas têm, tá? E isso dá prazer a essa pessoa, e esse prazer mais essa capacidade proporcionam essa facilidade em adquirir memórias, tá? Por exemplo, eu pessoalmente adoro filme de história, gosto de documentário e tudo, o pessoal lá de casa fica até bravo comigo, entendeu? Porque aquilo me dá... Então essa informação, para mim, ela entra muito bem, eu consigo guardar isso, eu gosto disso, meu cérebro ele é estimulado com esse tipo de informação. Talvez se eu ver um filme lá desses de romance e tudo, eu não guardo o filme, não traz importância para mim, né? Então eu acho que deve acontecer com esse teu ouvinte aí, exatamente isso, ele tem uma capacidade e ele estimula essa capacidade, o que é muito bom,
né? Então, as pessoas são assim, né? Conforme eu falei, o Neymar ele tem uma capacidade motora diferente dos outros, né? Que nem o Einstein tinha uma capacidade intelectual acima da média, mas garanto que ele não sabia fritar um ovo, ou ele não sabia jogar futebol, né? Então é muito interessante, né? Só o Leonardo da Vinci que fazia de tudo, né? O Leonardo da Vinci era... Tu sabe que na década de 70, né, eles convidaram o Garrincha, né, para participar de um programa, né, sobre cultura brasileira, né? E aí convidaram mais meia dúzia de intelectuais ali na época, né, e eles ficaram um bom período lá discorrendo sobre a cultura, os mais diferentes aspectos da cultura, né? E aí no final do programa, né, o apresentador, mas Garrincha, tu tá quieto aí, fala alguma coisa para nós aí, né? Tu ficou quieto o programa inteiro, né? E aí ele falou, aonde é que está a bola? Né? Então a capacidade a inteligência dele está nessa área, né? Na área da coordenação, da motricidade, e assim por diante. E as pessoas todas são assim, né? Elas têm capacidades mais que as outras. O Nilo Cardoso pergunta: a partir de que idade o cérebro começa a sofrer alterações? E é verdade que o cérebro só fica maduro a partir dos 25 anos, doutor? O cérebro começa a sofrer transformações a partir do momento que a gente nasce, né? A gente nasce com uma quantidade de células, né, que elas são limitadas, elas vão crescer muito pouco ao longo da vida, né? Só que o que acontece? A gente tem que estimular essas células a se conectarem, né? Então isso que foi falado o programa inteiro, né? Então eu abotoo a camisa com a mão direita, eu treinar abotoar com a mão esquerda, coisas que habitualmente eu não faço, né? Isso estimula muito o cérebro, né? Para esse tipo de coisa. E claro, ao longo da vida a gente vai perdendo esses neurônios, né? Então quando a doutora Maria Cecília fala em ter uma vida saudável, evitar impactos na cabeça, evitar álcool, o que ela está dizendo para nós em última análise, né? Poupem os seus neurônios, eles vão ser perdidos ao longo da vida. Se a gente faz uma ressonância, uma tomografia, Júlio, num paciente idoso, a gente vê que o cérebro dele já está bem atrofiado, entende? Ele não tem mais o mesmo volume de um paciente jovem, de uma criança, né? Então ela está dizendo que conforme o desafio que a gente proporciona a esse cérebro, que a gente impõe a esse cérebro, a gente vai perder esses neurônios mais precocemente, mais rapidamente, desculpe, né? E talvez isso no final da vida faça falta. Obrigado, doutor André. Doutor Eliseu Paglioli, pergunta aqui me oportuniza também fazer um rabicho na pergunta. O Luiz Felipe Botelho pergunta se tem como aumentar as conexões cerebrais de um psicopata visando melhorar sua empatia e sentimento de culpa? E tem como agir para que o cara... Onde que está a psicopatia? Onde que está essa psicopatia, doutor? E aquela história de que o frontal achatado tem a ver com essas psicopata. Fantasias, assim, isso aqui já houve épocas no início do século passado que se achava assim que pela forma, a fisionomia da pessoa, todo um trabalho lá em Boston que fizeram assim para tentar identificar um assassino, a cara de um bandido. Isso não tem nenhum fundamento científico hoje em dia. A parte que a pessoa que o Cecchini estava falando agora há pouco, a mielinização e as conexões entre os neurônios é que faz essa diferença de a pessoa melhorar a sua capacidade em várias áreas, né? Então, é o treinamento, a faixa etária, porque quando a gente diz que áreas do cérebro mielinizam em momentos diferentes, é porque o ser humano precisa de algumas áreas antes das outras. Então, por exemplo, nasce um nenê, o que ele precisa? Sugar a boca, começar alguns movimentos, a área visual para enxergar a mãe, enxergar o mundo ao redor. Então, as áreas vão mielinizando e vão fazendo conexões de maneiras alternadas e sequenciais. Qual é a última que mieliniza bem? É o frontal, essa parte órbito-frontal. Então, na média da população, isso é em torno dos 20 e poucos anos, que é onde se diz que a pessoa adquiriu o juízo. Por que falava antigamente assim, bom, agora é a idade do juízo? Porque é onde mielinizou essa parte de frontal, órbito frontal, então ela está bem conectada, a internet ali está funcionando a 1000. Isso o que faz? Relação entre risco e benefício, o que eu vou trabalhar, vou me esforçar e o que eu vou ganhar.
Por que tu acha que quando tu vai alugar um carro, se tu diz que tu tem menos de 25 anos, a seguradora cobra mais caro? Porque eles sabem que o camarada que está antes dos 25 anos tem mais risco de propensão a acidentes e tal, porque justamente essa parte frontal ainda não está bem madura. Mas todo esse amadurecimento é a mielinização e as interconexões. O cara até 25 anos, até 25 anos tem esse problema, e depois dos 70 tem problema. Então, melhor ficar nos 50, que nem nós estamos aqui. Nós estamos nessa nossa faixa aqui boa, né? Agora, o treinamento, Júlio, é fundamental em tudo na vida. Um primeiro trabalho, quando eu comecei a me interessar por cirurgia da epilepsia e ter que operar hipocampo, esse é um trabalho que os motoristas de táxi de Londres tinham o hipocampo direito bem maior que o esquerdo, porque o direito é viso espacial, ele tem que saber a rua Winchester, número 12, onde é que fica, a rua Ipiranga e assim por diante. Hoje em dia eu acho que não, porque eles botam no Google Maps ali e eles não têm mais que saber de cabeça, mas eles treinavam aquela capacidade. Então isso é muito interessante, que o cérebro ele se molda pelos desafios que ele é submetido. Olha só, não sei se é folclore, mas a gente ouvia bastante esse tipo de coisa aqui, doutora Maria Cecília. Mas eu vou perguntar para o doutor Eliseu. Uma colega do segundo grau era a aluna mais inteligente da classe, em física e matemática, e seu irmão mais velho era melhor que ela. Os dois piraram completamente depois do ensino médio. Hereditariedade. Pode ficar louco, doutor, com muita inteligência? Esse conceito de inteligência, cada um vai ter o seu conceito. As pessoas têm que entender o que elas chamam de inteligência. O meu pai, doutor Eduardo, que se chamava, ele gosta muito de dizer uma frase, que eu acho uma frase lapidar dele, que é: a inteligência não é redonda. Por quê? Porque tu não é inteligente em tudo de uma maneira harmônica e homogênea. Tu tem pontos que tu é super capaz. A inteligência pode se definir como a capacidade de resolver situações novas, resolver problemas. Quer dizer que tu é uma pessoa mais inteligente, tu resolve problemas melhor que outros, né? Problema no geral, estou falando. Então, cada pessoa tem uma capacidade melhor em algumas áreas, isso é inato, e uma outra parte ela desenvolveu. Mas eu acho que a parte do desenvolvimento faz uma pessoa ficar boa em alguma coisa. Qualquer um de nós pode ficar bom. Agora, o excepcional, o gênio, esse tem a ver com aquilo que o Sequini está falando, do Neymar, Ayrton Senna, e vários, Leonardo da Vinci. Então, esse é o gênio. Mas a gente não pode ter essa pretensão de todo mundo querer ser gênio em tudo. A Angélica ser bom em alguma coisa. A Angélica Petrilla fala sobre isso, doutor. Assim, mais especificamente, ela diz assim: vejo mais especificamente que as pessoas que têm mais facilidade para andar de moto são as que aprenderam quando adolescente. Pergunta: eu gostaria muito de aprender. Há alguma diferença? Tem esperança para a Angélica aprender andar de moto? Ela vai demorar mais tempo, vai ser mais difícil. Se eu quiser aprender alemão, diz para ela, e eu tenho 2 anos de idade, eu vou aprender em 6 meses, eu vou estar falando alemão. Hoje em dia, com 63, eu vou ter uma grande dificuldade, vou ter que dar muito mais de esforço, porque a minha área do cérebro já não está pronta. Tu não pode plantar numa terra que tu lavrou há 10 anos atrás, agora que eu vou plantar, não tem um momento certo de plantar na terra. E a terra nossa é a idade jovem para essas habilidades linguísticas, esportes, e tudo em geral. Quanto mais cedo a criança é exposta, é melhor. Obrigado, doutor Eliseu. Nós já estamos chegando à finaleira. Passamos da 1 hora de programa, mas eu passei rapidamente aqui as perguntas, doutora Maria Cecília, só puder responder assim bem objetivamente. É verdade, pergunta a Ju Petec, é verdade que as demências e Alzheimer atacam mais as pessoas mais inteligentes? Não. Infelizmente, não existe nenhum tipo de associação, né? Não existe isso. Tanto menos inteligentes ou mais inteligentes. O que às vezes acontece é que pessoas com alto nível, né? Tu percebe as deficiências de modo mais importante, às vezes mais precoce, do que alguém que funciona num nível mais simples. Mas só. Olha o nível da nossa audiência, doutora. O doutor Plínio Carlos Baú, cirurgião, ele pergunta se o uso de medicamentos que baixam o colesterol não pode interferir na mielinização. Não, isso é um estudo que aconteceu há alguns anos atrás, com a ideia de que poderia ser uma forma de uma terapia complementar, digamos, e infelizmente não conseguiu se chegar a resultados
significativos com essa abordagem. Tem aquele filme O Óleo de Lorenzo, que fala sobre o que tem de verdade. Mas é uma outra doença, né, bem diferente, adrenoleucodistrofia, e é uma coisa hereditária, enfim. Tem alguma coisa, sim, de verdade, não tanto quanto aparece no filme, mas tem, mas, na verdade, sobre coisas que funcionam num nível bem celular, de estabilização de membrana, assim, mas é uma coisa também, infelizmente, transitória, né? E só se aplica àquela doença, né? Olha, teria muito mais perguntas, mas já respeitando aqui o meu acordo com os convidados, é 1 hora de programa. Suas considerações finais, doutora Maria Cecília Bessina. Eu acho que o mais importante talvez seja a gente entender assim, o cérebro funciona desde que a gente puxe e cuide, né? As duas coisas. A gente tem que cuidar não só do cérebro, mas tem que cuidar do organismo inteiro, né? Ser saudável da melhor forma possível e, basicamente, se manter ativo, né? Ativo física e intelectualmente. Essa coisa de se aposentar e ficar vendo TV é muito ruim, não dá certo, né? E tanto faz o que vai fazer, desde que mantenha a curiosidade, né? A novidade. O cérebro precisa disso também. Então, aquela coisa dos hábitos que foi falar, o hábito vira um troço automático, não faz mais relevância. O que faz é um novo, né? Então, assim, estarmos nós aqui falando, esse cérebro está sendo estimulado. Eu não sei qual é a pergunta que tu vai me fazer. Então, meu cérebro está sendo estimulado dessa forma. Não precisa ser uma coisa, né? Obrigado, doutor. Obrigada a ti, foi um prazer. Com mais tempo, olha, se fosse pelas perguntas e pelos temas que nós teríamos que tratar, faríamos meia-noite adentro, mas eu quero respeitar vocês. Faz muito obrigado. No segundo round. No segundo round. Muito obrigado, doutora Maria Cecília. Doutor André Cecchini, antes das suas considerações finais, tem uma coisa curiosa. A Vera Silva diz o seguinte: meus filhos gêmeos sofrem de enxaqueca. Sempre que a enxaqueca se manifesta em um deles, o outro terá dias depois uma crise. Isso é por osmose, doutor? É por aprendizagem? Porque um sabe da enxaqueca do outro, ou pode ter uma semelhança na morfologia do cérebro? Deixa eu desmutá-lo aqui, doutor. Vai lá. Isso foge um pouquinho do nosso dia a dia, tá? Mas a gente sabe que tem famílias enxaquecosas, tá? É muito frequente isso. A mãe tem enxaqueca, a criança tem enxaqueca, e talvez algum estímulo, alguma coisa comum a essas crianças provocam essa síndrome enxaquecosa, né? Essa dor de cabeça, né? Enxaqueca tem cura, doutor? Ela é uma, sabe que enxaqueca, a doutora Maria Cecília está aí, ela pode me corrigir, mas eu aprendi que é uma das poucas doenças que melhora ao longo do tempo. Tá? A gente tem doenças, o diabetes ele vai piorando ao longo do tempo, as cardiopatias vão piorando ao longo do tempo, né? E a enxaqueca ela é uma doença que ela se manifesta na adolescência, idade adulta, e geralmente ela vai aliviando ao longo da idade, né? Não sei se é isso, Maria Cecília, mas é uma das poucas que melhora, sabe? Tem os hormônios, André. Já estou me metendo numa área que não é minha aí, Júlio. Eu já estou passando vergonha. Não é vergonha, não. É exatamente o que tu disseste, né? São vários fatores, mas essa coisa hormonal na enxaqueca é uma coisa importante, né? E a hereditariedade, com certeza. Obrigado, doutor André. Tá bom, um prazer estar contigo aí e com os demais colegas. Obrigado, doutor André, doutora Maria Cecília, doutor Eliseu Palioli. Só para encerrar também com uma última pergunta, que o Kaiser pergunta: como uma família pode se inteirar sobre as neuropatias, como pode reconhecer sintomas de depressão, bipolaridade, psicose? Tem algum livro, tem alguma literatura? O que pode... ele é lá de Seul, o título lá de Seul, pergunta. Bom, você escolher um bom médico e fazer uma consulta médica, é o nome que eu dou para isso. Porque hoje em dia a pessoa acha que ela entra no Google, ela entra e ela se auto-instrui. Quer dizer, a pessoa levou 6 anos para fazer medicina, mais um outro tanto em especialização, e está querendo pular umas etapas. Eu não quero dizer que a pessoa não deve procurar um conhecimento, mas se ela está com uma dúvida de relação à saúde, procure alguém que estudou mais
e depois ela vai seguir com aquele rumo. Não, o que ele está perguntando, doutor, é o seguinte: eu tenho meus filhos e eu quero saber se eles podem ter alguma tendência de neuropatia, se ele está com depressão ou não, tem alguns sinais, tal, que eu deva procurar um médico, porque ninguém vai procurar um neurologista se não tiver Se ele está preocupado é porque tem algum sinal, né? Eu acho que ele devia procurar, né? Se ele está preocupado, para tirar a preocupação dele, pelo menos. Tá certo. Obrigado, doutor Eliseu Parioli. Obrigado, Júlio. Foi muito boa essa conversa aqui com os meus amigos e contigo, que é um novo amigo, agora que eu não conhecia assim pessoalmente, né? Só pela tua voz, que é uma beleza. Tá certo. Muito obrigado, doutor Eliseu Parioli. Fiquem com Deus, estimule seu cérebro, saiam da rotina, por favor, façam coisas diferentes. O tio Júlio até pode ter algum problema, mas eu nunca vou morrer de tédio, porque eu faço 300 coisas ao mesmo tempo, sempre coisas novas. É isso aí. Um beijo do tio Júlio. Tchau. Obrigado. Abraço para você, Cecília e André. Abração.